Vamos àquilo que o Pai tem para nós essa noite. Só deixa eu... Dia das Mães, né? Que benção, que é isso. Hoje eu vi um post da minha esposa. Ela postou a foto da mãe dela e disse quantas saudades, né? E eu comecei a pensar na minha mãe. Algo que eu não parava há muito tempo para pensar nela, mas minha mãe foi uma pessoa que eu amei muito. E amei pelo causa do seu caráter. Porque era uma pessoa muito firme, muito forte. Uma pessoa objetiva. A minha mãe era analfabeta, mas isso não tinha problema nenhum com ela, porque ela era destemida. Ela era arrimo da família, ela que resolvia todos os problemas de toda a família. Sempre onde tinha um problema, era minha mãe que ia lá resolver, né? E eu amava muito, e ela também me amava demais, né? Minhas irmãs tinham ciúmes de mim, né? Tinham dorzinha de cotovelo, mas é verdade, né? Ela me amava demais. E eu comecei a pensar nisso, eu comecei a pensar se minha mãe me fazia falta. E claro que ela faz falta, né? Mas eu comecei a pensar numa outra coisa, porque tem um ditado que diz que todo homem procura a sua esposa conforme a semelhança da sua mãe. E eu encontrei uma esposa assim. Uma esposa semelhante à minha mãe, forte, guerreira, né, destemida, que enfrenta os problemas, não tem medo, né? Eu até estava pensando agora um pouquinho antes de subir, porque eu vi a figura de uma onça, e minha mãe verdadeiramente era uma onça, as pessoas tinham medo dela, a família inteira tinha medo dela. Quando ela chegava, né, o pessoal tinha medo. E a minha esposa, né, por obra do destino, é conhecida lá no sítio como a Dona Onça, né? Os meninos dizem assim, lá vem a Dona Onça, né? E eu pude ver, né, na minha esposa, a minha mãe hoje. E eu a amo muito, né, por isso. Eu perdi minha mãe com 17 anos e às vezes eu fico triste quando alguém desonra a mãe perto de mim. Porque eu, claro, honrei muito a minha mãe, mas eu poderia ter ela até os dias de hoje honrando ela, né? E às vezes as pessoas não honram, não olham aquilo que elas têm perto delas. A minha esposa, além de ser mãe dos meus filhos, é mãe desta casa. E vocês estão felizes por ter uma mãe como ela. Eu tenho certeza disso. Porque ela não mede esforços para atender todo mundo, para ajudar todo mundo, para colaborar com todo mundo. Amém? Mas deixa eu pregar. Não era isso que eu ia fazer. Gostou? Te amo. Estou um pouco gripado. Gente, vamos... Também, né? Exatamente há um mês atrás, dia 10 de abril, eu preguei sobre Davi. E mostrei, né, sobre a escolha, como Davi foi escolhido, como ele foi ungido rei. E falei sobre todo o processo que Davi enfrentou para se tornar rei. E eu não terminei essa mensagem, então eu queria complementá-la hoje. Na verdade, eu ia fazer uma introdução para começar uma outra, mas tudo bem, né? O tempo me é escasso. Mas eu quero trabalhar com vocês algumas coisas na vida de Davi que é muito interessante, que vai servir de muito para as nossas vidas hoje. Vai servir de bênçãos para nós. Essa luz... Se pudesse desligar essa luz aqui em cima, porque está refletindo no tablet, está horrível.
As pessoas pensam muitas vezes que Davi ele foi abençoado por causa do seu pai. Alguém consegue desligar a luz aqui, gente? Só que não foi por causa do seu pai que Davi foi abençoado. Algumas pessoas pensam que Davi foi abençoado porque Deus o escolheu. Mas, quando nós estudamos a história de Davi, nós vemos que Davi não era tão perfeito assim. E se você for estudar a história dele mesmo, você vai ver que nem quem chamou Davi era perfeito. Porque Samuel, ele também teve as suas falhas, suas imperfeições. Uma delas, não é? Quando Deus falou para ele que tinha rejeitado Saul e que era para ele levantar o outro rei logo, ele esperou 40 anos para fazer isso. Ou pelo menos 30 anos para fazer isso. Podemos dizer assim que Samuel ungiu a pessoa errada e Deus confirmou isso, né? Então nós podemos ver que um imperfeito ungiu o outro que era imperfeito. Mas isso serve para nós também hoje. Porque às vezes nós ficamos sofrendo por causa da nossa imperfeição. Muitas vezes nós padecemos por causa dos nossos erros, por causa das nossas falhas, por causa das nossas escolhas erradas, e que muitas vezes nos levam a cair, a tropeçar. Você entenda uma coisa hoje, não é porque você errou ou falhou, que os planos de Deus mudou para com a tua vida. Não é porque Davi falhou, porque Samuel era imperfeito, ou porque eles erraram, que os planos de Deus mudaram na vida deles. E também os planos de Deus não vão mudar na nossa vida. Então, se nós cometemos, ou chegamos a cometer alguma falha, algum erro, entenda uma coisa hoje: o que é importante é nós não darmos ouvidos a estas coisas, mas nós começarmos a ter uma atitude diferente e começarmos a ouvir Deus na nossa vida. Porque podemos ter falhado sim, podemos ter pecado, podemos ter feito muitas coisas erradas, mas quando nós começamos a ouvir Deus, a ouvir aquilo que Deus quer falar conosco, Ele não vai de forma alguma nos descartar por causa do nosso erro. Ao contrário, Deus ele vai nos afirmar. Nessa trajetória, quase 40 anos de ministério, aliás, em outubro fazemos 40 anos de casado, mas nós dois temos quase 40 anos de ministério, e nessa trajetória nós tivemos muitas falhas, muitos erros, mas em todas as nossas falhas, por mais que nós sofremos por causa delas, Deus nos afirmou. E Ele nos sustentou, e Ele nos levantou. E eu creio que Ele vai fazer isso esta noite com você. Eu não sei, Deus está falando com alguém aqui hoje. Sabe, existem muitas pessoas que cometem erros. Claro, cometer erros é um pecado. Mas sabe qual que é o maior pecado? O maior pecado não é cometer o erro. O maior pecado é deixar de ouvir a Deus. Eu tenho uma coisa comigo que, até no momento que nós estivermos entrando no céu, nós temos que virar para trás e dizer: Pai, me perdoa por mais esta falha. Porque nós somos imperfeitos. O único que é perfeito, a Bíblia diz que está onde? No céu com Jesus, né? Muitas vezes nós buscamos perfeição nas pessoas, não existe perfeição. Não existe perfeição. Por isso Deus diz que nós temos que amar uns aos outros, porque o amor ele supera todos os erros. O amor supera as falhas. O amor supera a incompreensão. O amor ele supera todas as coisas.
Hoje é Dia das Mães, mas eu creio que o Dia das Mães é todos os dias, porque o amor de mãe é um amor que supera todas as coisas. A mãe, ela pode entristecer-se conosco um dia, mas dali a pouquinho ela já está nos abraçando. Ela pode ficar triste conosco durante o dia, mas à noite ela está nos cobrindo. Porque o amor de mãe é como o amor de Deus, ele supera as coisas. E nós precisamos aprender a amar. Nós precisamos entender que nós temos que deixar de dar valor aos erros, às nossas falhas. E temos que valorizar mais a nossa atitude após isso. Qual é a tua atitude diante de um erro? Qual é a tua atitude diante de uma falha, diante de um pecado? Qual foi a atitude de Adão diante do erro? Se escondeu de Deus. Não se esconda dele, porque ele te ama. E se você pecou, se arrependa. E a palavra diz que se nós nos arrependermos, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Muitas pessoas perguntam, olhando para a vida de Davi, como pode Davi ter sido tão abençoado por Deus? Como pode, falar na palavra de Deus que Davi tinha um coração segundo o coração do Pai? É fácil responder isso. Mesmo depois de ter adulterado, mesmo depois de ordenar matar, o seu algoz, aquele ao qual ele tinha sucumbido a sua esposa, tinha tido um filho com ela. Nós podemos olhar essa situação e ver que Deus, ele olhou para Davi, mas ele não olhou o seu erro, ele olhou qual foi a atitude que ele tomou após o erro. E se você ler o livro de Salmos, você vai entender o que eu estou falando. Porque Davi se arrependeu ao último. Davi, ele não se importou com nada, ele disse: Pai, me tire tudo, mas não me tire a tua presença. Essa é a atitude que nós temos que ter hoje. Temos que ter essa atitude. Muitos querem segurar aquilo que têm, querem proteger os seus bens, mas nós devíamos simplesmente fazer como Davi e dizer e entender que o que nós não podemos perder é a presença de Deus do nosso lado. Porque pode o homem perder tudo, mas se tiver a Deus, ele continua tendo tudo. Olhe para Jó. Jó perdeu tudo que tinha, mas ele não perdeu a presença do Pai. E o Pai lhe deu em dobro, diz a palavra, Nós vemos na palavra de Deus a respeito de Davi, e vemos que Davi, quando ele chega a enfrentar o gigante, ele não foi lá porque ele era um soldado, ele não foi lá porque ele quis, mas ele foi lá, sabe por quê? Porque o seu pai o mandou. E o seu pai manda ele fazer o quê? Manda ele honrar os seus irmãos com alimentos, Porque, será que os irmãos estavam passando fome lá? De forma alguma. O exército estava sendo alimentado pelo país. Mas o pai manda levar alimento. O que quer dizer isso? Ele foi honrar os seus irmãos. E ele foi lá também honrar o rei. Acontece que o rei, já nesse período, ele já tinha sido rejeitado. Então ele continuava sendo o rei, mas era um rei rejeitado. Mas mesmo assim, Davi, sabendo disso, porque ele tinha a unção de rei sobre a sua vida, mesmo ele tendo essa unção, ele honrou Saul. E nós podemos ver no decorrer da história que isso é verdade. Davi, quando seu pai manda ele ir lá, ele poderia ter se recusado, porque ele sabia também que os seus irmãos não gostavam dele, não iam bem com a cara dele. Ele podia ter dito que não ia, mas nunca Davi ia desobedecer o seu pai. Sabe, toda a promoção
na nossa vida, ela está atrás de uma honra. Toda promoção da nossa vida, ela está escondida atrás de uma honra. Assim também, quando nós desonramos, nós perdemos o benefício disto na nossa vida. Todas as vezes que nós desonrarmos alguém, nós estamos perdendo algo. Mas tenha certeza de uma coisa, que todas as vezes que nós honrarmos uma pessoa, não porque ela merece, mas porque muitas vezes Deus nos manda honrar alguém, e às vezes nós ficamos questionando, será que ela merece? Não pergunte, vai e faça, porque ali atrás está uma bênção para com a tua vida. A promoção de Davi, ela estava escondida nessa honra. Por ele ter honrado os seus irmãos ali, por ele honrar o rei rejeitado, Deus lhe deu condição de vencer o gigante, né? E veja uma coisa, quando ele chega para os irmãos, para honrar os irmãos com alimento, os irmãos ainda, né, chacoteiam com ele, tiram um sarro dele, ainda fazem bullying com ele, que quando ele chega eles perguntam, olha aí o menino, cadê as tuas ovelhas? O que eles quiseram dizer com isso? Que ali não era o lugar dele. O lugar dele era cuidar das ovelhas. Mas eu tenho certeza, né, que Davi ele não deixou as ovelhas sozinhas, sem supervisão. Porque nós podemos entender aqui que ele é responsável. Eu acredito que ele tenha procurado um pastor para deixar aquelas ovelhas. Mas veja, ele não se incomodou com seus irmãos. Os seus irmãos o provocaram, mas ele mesmo assim, ele não aceitou a provocação. Ele não partiu para cima, ele não discutiu, ele não questionou nada, ele não se defendeu. Ao contrário, né? E às vezes nós perdemos a bênção por causa disso. Porque nós queremos nos defender, nós queremos, né, nos limpar, às vezes de coisas que não é necessário, não é preciso. Mas nós temos que entender uma coisa, quando nós servimos a Deus, nós temos que estar atentos ao ambiente. Porque às vezes nós podemos estar passando por uma situação, mas a resposta está em nossa volta. Veja, Davi estava ali e precisava ter um acesso ao palácio, porque ele precisava aprender a ser rei. E o que ele escuta? Ele escuta o gigante, né, de longe, ofendendo o seu povo, ofendendo o seu rei, ofendendo os soldados. E ele não vê ninguém tomando posição. Ele não vê. A provocação dos irmãos para com Davi não o fez a ter uma reação, mas a provocação de um homem diante dos soldados, do seu povo, isso o fez ter, né, tomar uma decisão. Olha como Davi foi sábio, e olha que nós podemos aprender com Davi. Nunca se levante por uma luta aonde você não tenha recompensa. Tem lutas na nossa vida que nós não devemos lutar. Tem lutas que nós não devemos lutar, porque não tem recompensa. O que é isso? Perda de tempo. São fumaças que o inimigo levanta para nos distrair. Davi, antes de lutar com o gigante, ele pergunta, o que vai ganhar um homem que derrotá-lo? Ele queria saber da recompensa, não é? Então não lute, não reaja se você não souber a recompensa. Nós vemos que até então o povo ali estava perdendo a batalha. A Bíblia diz que Golias havia vencido 80 batalhas. Como assim? Porque durante 40 dias e 40 noites
ele amedrontou o povo, ele estava chamando o povo, alguém para lutar contra ele. 40 dias e 40 noites. Ele pediu um homem para lutar contra ele. Ninguém vinha. Diz a palavra que o povo estava correndo dele, fugindo dele, com medo dele. Mas antes do povo fugir, ou melhor dizendo, eu acredito que o povo corria, sabe por quê? Porque antes do povo, o próprio rei deles corria desse homem. O rei devia enfrentá-lo. O rei que devia ir à frente. Mas ele fugiu. E por ele fugir, o povo fugia também. Uma outra coisa interessante. Com o que Davi venceu o gigante? Com o quê? Com uma pedra tirada por uma funda, né? O que é uma funda, né? Uma tira de couro, né? Que tinha uma pedra nela, que era girada e lançada com precisão. Sabe o que acontece? Da tribo aonde saiu Saul, eles eram especialistas em funda. E a Bíblia insinua, né, que Saul era o melhor com uma funda. Mas a tribo de Davi não lutava com funda. E ele venceu o gigante com a arma que o rei rejeitado era o especialista. Será que foi um recado de Deus para esse homem? Então, nós vemos que o povo corria, por quê? Porque o rei corria primeiro. E Davi pergunta, né? Qual que era a recompensa que o homem teria para lutar contra o gigante? Davi, ele de forma alguma ali estava em busca de fama. Ele não lutou por fama. Há pessoas, muitas vezes, que perdem batalha, sabe por quê? Porque elas estão em lugares, em posições ao qual o Pai não as enviou. Fugiu tudo aqui. Nós vemos que quem enviou Davi foi o próprio pai dele que o enviou para aquela batalha. Entenda uma coisa: se o pai te enviar a um lugar, tenha certeza que você já é vencedor. Tenha certeza disso. Se o pai te enviar, você já é um vencedor. Davi, ele estava ali no campo de batalha, num lugar onde todos estavam correndo, mas uma batalha a qual havia um prêmio para quem, vencesse, para quem resolvesse aquela situação. E somente alguém que fosse aprovado pelo Pai poderia vencer aquela guerra, aquela batalha. Por isso tenha certeza que quando você for enfrentar algo, tenha certeza que o Pai que está te enviando ali, né? Saul, e outra coisa interessante, a respeito disso, Davi, ele tinha sido enviado pelo seu pai para estar ali. Então ele tinha já, a bênção do seu pai. Mas ele não foi lutar com o gigante sem ter com o rei. Sabe o que me diz isso? Ele sabia lidar com autoridade. Saul, ele foi rejeitado por Deus, mas ainda ele era autoridade. E ele não poderia lutar com o gigante se ele não tivesse, a bênção da autoridade também para ir contra o gigante. Então, embora o rei fosse um rejeitado, ele era uma autoridade sobre a vida de Davi.
E mais uma coisa que eu vejo na vida de Davi, mais uma coisa interessante para nós aprendermos com Davi. Davi, ele não usou os apetrechos de um soldado. Ele não usou, muito menos, as estratégias do exército. Entenda uma coisa, há situações que pessoas vão te oferecer as suas roupas, mas por mais maravilhosas que elas sejam, elas não te servem. Nunca esqueça a forma ou a maneira com que você tenha vencido as tuas batalhas. O que eu quero dizer com isso? Nunca lute com as armas dos outros. Não use a vestimenta dos outros para lutar, por mais maravilhosas que sejam. Infelizmente nós temos muito disso, nós achamos bonito as vestes das outras pessoas. Não, nunca se esqueça da forma com que você venceu as batalhas. E nunca use outra coisa a não ser aquelas que Deus tem dado para você vencer as batalhas. Davi não lutou com as armas do exército, ele usou as suas próprias armas, as quais ele tinha vencido as batalhas aonde? No deserto. Não use as armas dos outros. As roupas que Saul ofereceu para Davi eram roupas da vergonha. Eram roupas que tinham sido envergonhadas por 40 dias e 40 noites. Davi não poderia vencer a batalha com as roupas de Saul. Entenda, não é preciso você lutar com as coisas dos outros, porque muitas vezes não sabemos se é de vergonha ou não, se é de bênção ou não. Lute com aquilo que Deus tem te dado. Cuidado, né? Davi, ele entendeu que as vitórias que havia conquistado até aquele momento se deviam, às ferramentas que o seu pai havia lhe dado, porque foi o pai que deu para ele os instrumentos para ele cuidar das ovelhas. Sabe onde estava a grandeza de Davi? No reconhecimento da autoridade que estava sobre a vida dele. Uma outra coisa interessante sobre Davi. Davi não usou objetos que não estavam na sua própria casa. Ele não dependeu de objetos que não estavam na sua própria casa, ou que não eram usados na sua casa. O que eu quero dizer isso? Davi, ele nunca iria poder derrotar Golias com as armas e as vestimentas de Saul. Não eram objetos apropriados para ele para aquela luta. Mas Davi sabia disso. Ele até experimentou a armadura. E eu acredito que ele se olhou e se achou, Puxa, que maravilhoso que eu fiquei, Que lindo, Vou postar no Instagram essa foto. Mas ele se negou a usar. Ele entendeu que aquilo não era para ele. Ele entendeu que ele não precisava daquilo. Você não precisa de nada, de ninguém, para vencer as tuas lutas, porque o Pai já lhe deu os instrumentos necessários. O teu Pai já entregou. Eu não sei se você está passando por alguma dificuldade, mas Deus está falando com você hoje. Cuidado. Porque às vezes, quando nós pensamos ou usamos as coisas de alguém, nós podemos nos tornar orgulhosos.
E isso vai nos fazer esquecer da onde nós viemos. Isso vai fazer nos esquecer daquele que nos enviou aonde nós estamos. Entenda, Davi, ele tinha um pai. Ele não precisava de Saul, porque ele não era órfão. E nem tampouco Davi era ilegal nessa luta. Nós precisamos ter uma casa paterna, ter um pai, para que nós possamos nos tornar legais, ou deixarmos de ser ilegais nas lutas. Deus tem algo tremendo para esta casa. Eu tenho certeza disso, eu tenho falado isso há muito tempo. Tem algo grande para acontecer aqui. Tem algo tremendo para acontecer nesta casa. E isso não vai pertencer a quem não faz parte desta casa, de quem não é filho. E se você é filho, você tem o teu quinhão, você vai ter a tua parte, você vai receber a tua herança. Eu creio nisso. Eu creio que Deus tem algo tremendo, onde nós vamos poder participar. Eu estive vendo hoje também a respeito da vida de José, algumas coisas interessantes, não vou conseguir falar tudo, só tem 20 páginas, mas tudo bem. Eu achei que ia ter um monte de tempo, esqueci que era Dia das Mães. Umas coisas interessantes sobre José, para irmos bem rápido. José, quem era José? José, muitos dizem assim, José era um cagueta, era um dedo duro, né? Que vinha fofocar tudo que os irmãos faziam para o pai. Só que tem algo espiritual nisso, e nós precisamos entender isso. José nunca foi um cagueta, nunca foi um dedo duro, nunca foi um fofoqueiro. Ao contrário, José era leal ao seu pai. José era leal ao seu pai. Então, ele não fez isso porque ele queria o mal dos irmãos. Independente disso, o que José entendia era que tudo que os seus irmãos faziam de errado ia ocasionar problemas para o seu pai. Então ele vinha informar o seu pai sobre isso, porque ele queria o bem do seu pai. Entenda uma coisa, quando você cuida da sua casa, você tem que entender isso. Se você ama a sua casa, vou colocar assim, você tem que entender essa situação de José. Porque se as pessoas falam mal da sua casa, muitas vezes é mesmo para você, falam mal do lugar aonde você se alimenta, elas estão falando mal de você mesmo. E muitas vezes você não está percebendo disso. Nós temos que ser como José, porque José não se deixava contaminar pelos seus irmãos. Ao contrário, como ele queria o bem do seu pai, ele, era leal ao seu pai. E nós vemos isso até mesmo na vida de Jesus. Teve um certo dia que as pessoas começaram a falar as coisas sobre Jesus, e os discípulos vieram falar para ele: mestre, estão falando assim, assim, assim do Senhor. Jesus não deu atenção àquilo que estavam falando dele, mas Jesus vira para os seus discípulos e pergunta a eles: e vocês? O que falam sobre mim? Porque não me interessa aqueles que estão lá fora falando. O que me interessa é quem está aqui dentro comigo. O que está falando?
A Bíblia diz que José era muito amado do seu pai, e que por este fato, o seu pai, ele costura com as suas próprias mãos uma túnica colorida para ele. Há uma coisa interessante a respeito dessa túnica, né? O primeiro fato foi o próprio pai que costurou. Ele poderia ter comprado, mas uma unção que é comprada, ela é ilegal na vida de quem recebe. Uma túnica colorida naquela época, somente pessoas de status usavam, somente reis, somente pessoas que estavam num ambiente acima dos outros. O pai estava profetizando aquilo que iria acontecer com o seu filho, sem saber o que estava acontecendo. Sabe por quê? Porque quando um pai abençoa um filho, um pai, ele quer o melhor para o seu filho. Ele quer o seu filho nos lugares mais altos. Mas muitas vezes ele não sabe qual é a posição que o filho vai chegar. E isso, essa túnica gerou algumas situações na vida de José. A primeira coisa que gerou essa túnica, ela revela o coração dos irmãos dele. Há muitas coisas na nossa vida que às vezes a gente duvida que é bênção, porque as pessoas se levantam contra. Nunca duvide daquilo que Deus coloca na tua vida, por mais que as pessoas se levantem contra. Então, a primeira coisa que essa túnica fez foi, levantar a inveja dos seus irmãos. Foi a primeira coisa. A segunda coisa que essa túnica fez foi jogá-lo num buraco. José podia ter fugido desse buraco? Acredito que talvez sim, não sei qual era a situação verdadeira. Mas, falando sobre a túnica, nunca permita que alguém coloque algo sobre a tua vida, um manto sobre a tua vida, que não seja o seu próprio pai. Nunca permita nem que mesmo os seus irmãos coloquem algo na sua vida, porque eles não são o seu pai. Porque um manto que é colocado na sua vida, que não seja o manto colocado pelo seu pai, é um manto ilegal na sua vida. E se é um manto ilegal, uma túnica ilegal, você não vai permanecer na cova. Você vai querer fugir, porque você não vai aguentar a pressão que ela vai trazer sobre a tua vida. A túnica na vida de José somente fez acelerar o processo para levá-lo aonde Deus queria levá-lo. Mas existem muitas pessoas que usam túnicas ilegais que aceleram o processo para afastá-los da bênção que Deus tem para as suas vidas. E essa túnica levou José a ser vendido como escravo. Se José não tivesse sido vendido como escravo, ele não poderia ter sido usado para salvar a sua geração. Foi necessário ele ser vendido para ele poder parar no palácio. Mas para nós terminarmos, eu quero falar sobre uma última coisa na vida de José. A Bíblia diz que, do nada, José começou a interpretar sonhos. Lembram José? Como começou a história dele? Com um sonho. Ele não interpretou. Os seus irmãos, quando interpretaram, começaram a dizer: que é isso? Nós vamos se dobrar para você? O teu pai vai se dobrar para você? Não foi isso que aconteceu? Foi.
Mas eles não entenderam a situação, não compreenderam. As pessoas que não estão, ou que não vão estar, junto com você no dia da tua vitória, elas não vão entender aquilo que Deus está fazendo. Elas vão te rejeitar, elas vão te bulinar, elas vão te colocar de lado, elas vão fazer chacota com o teu nome, porque elas não são aquelas que vão estar contigo na tua vitória. Mas veja bem, José, ele teve sonhos, e de repente ele começa a interpretar sonhos. Não os seus, mas sonhos de quem? De outros. Na prisão, ele se tornou aquele que ouvia os sonhos, dos outros. Pode ser que de repente você esteja interpretando sonhos de outros. Pode ser que de repente você esteja vivendo uma situação adversa na tua vida, mas você não está conseguindo fazer nada por você, mas você está conseguindo interpretar sonhos de outros, está dando direcionamento a outros, está dando o norte para as pessoas, mas você mesmo está onde? Na prova, na prisão, assim como José. Mas eu quero te dizer uma coisa, comece a ter um bom ânimo, porque estão se lembrando de você fora da prisão. Eu não sei se você está entendendo, demorei hoje, Sabe, José tinha sonhos. Se coloca em pé para receber isso. José tinha o quê? Sonhos. Mas você tem uma palavra. Não se preocupe. Estão falando de você lá fora. Estão se lembrando de você lá fora. Você está sendo lembrado. Está chegando o teu tempo. Está chegando a tua colheita. Está chegando a tua bênção. As pessoas não estão vendo. Podem estar apontando e dizendo: olha lá, está vendo? Está vendo? Até quando vai resistir? Os irmãos de José tiveram que se dobrar para ele. Tiveram que se dobrar para ele. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus, Ele te ama tanto. E hoje, no Dia das Mães, pelo símbolo do amor de mãe, Deus está te abraçando. E Ele está dizendo assim: aguenta firme, filho. Mais um pouco. Só mais um pouco.